Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, esses dias eu postei uma frase no Instagram, uma frase do Osho, né, que eu ouvi no audiobook daquele livro Vida, Amor e Riso, que é um livro do Osho, que é fantástico, recomendo para quem ainda não leu. E ele fala o seguinte, ele diz assim: quando você está realizando aquilo para o que você está destinado, você nunca se sentirá entediado. E essa frase ela é bem interessante quando a gente observa mais profundamente a origem do tédio. O que é tédio? Isso é algo que só o ser humano sente, um animal nunca vai sentir tédio. E a gente sente tédio porque a gente é racional. E é justamente pelo fato de sermos animais racionais que isso faz com que costumeiramente a gente fique identificado com a nossa mente, que é dual. Quando a gente está identificado com a mente, a gente sai do corpo, sai do sentir, sai do nosso verdadeiro centro, que é o coração, a gente começa a ter atitudes na vida que são muito formalizadas ou muito protocolares. Sabe quando a gente começa a fazer as coisas mecanicamente, só que sem alma, sem sentimento? A gente faz porque é obrigado a fazer, porque tem uma regra a cumprir, tem um trabalho a fazer, tem data para entregar. E muitas vezes a gente começa a fazer e a gente não está sentindo nada, a gente está meio que anestesiado fazendo aquilo. Só que chega um momento que essas coisas passam a não fazer sentido, porque se você ficar fazendo coisas protocolares sem alma, sem criatividade, você começa cada vez mais a se distanciar do seu verdadeiro eu, da energia da fonte, da energia amorosa. Aí as coisas ficam sem sentido, ficam sem graça, é como se você estivesse tentando enquadrar a sua vida dentro de uma planilha do Excel, né? É claro que as planilhas são importantes para a gente se organizar, ainda mais se você trabalha com exatas, com administração, você precisa ter planilhas, eu não estou dizendo para você não ter. Mas se a sua vida se torna uma planilha, se está tudo muito enquadrado e se você é muito cheio de regrinha, se você não dá espaço para a criatividade fluir na sua vida, para você ouvir a voz do coração, ouvir a voz da intuição, se você não pratica esses momentos de silêncio do ego, de meditação, de se conectar também com seus mentores, para quem acredita, aí a vida vai ficando meio sem graça e facilmente a gente se entedia. Ou seja, quando existe tédio é porque houve uma identificação muito grande com a mente, né? E quando eu falo aqui para você não ficar entediado, eu não estou sugerindo que você viva uma vida com superficialidades, com anestesias, né? Porque às vezes a pessoa pode pensar, bom, se eu for para festa todos os dias, eu não vou ficar entediado. Não é disso que eu estou falando, eu não estou falando de anestesia, não estou falando de algo que não é uma alegria real, e sim uma excitação efêmera. Porque às vezes a gente constrói uma vida com muita superficialidade e a gente chama aquilo de alegria, e não é disso que eu tô falando. Eu tô falando da alegria real que vem da consciência e que vem daquela criatividade que flui através de nós por conta de uma percepção e não por conta de uma negação, de uma repressão. E aí eu achei interessante que nos comentários dessa postagem que eu fiz no meu Instagram, muita gente perguntou, mas como é que eu vou saber o que eu estou destinado a fazer, né? Como é que eu vou saber qual é o meu destino? Bom, se você não tem uma visão materialista da realidade assim como eu, você sabe que a gente não é uma tábula rasa. O nosso espírito tem uma história pregressa, tem outras vidas, né? Tem um aprendizado que ele já traz com ele. Antes da gente reencarnar, como já nos ensina Allan Kardec no Livro dos Espíritos, a gente tem um projeto reencarnatório, a gente escolhe provas que a gente vai passar em acordo com os espíritos mais elevados e com a autorização desses espíritos. Muitas provas e expiações são escolhidas antes da gente reencarnar, mas é claro que esse projeto reencarnatório aí, de novo, é para quem acredita, tá, gente? A fé é ilógica. Por enquanto, nada do que eu estou dizendo aqui pode ser provado pela ciência. Chico Xavier disse que um dia tudo que a espiritualidade fala poderá ser provado pela ciência. Por enquanto ainda não é. Então, tudo que eu estou dizendo é baseado na fé. Você acredita se tocar o seu coração e se não tocar, basta ignorar, tá?
Então esse projeto reencarnatório, ele é flexível. Se a gente muda de consciência, muda algumas crenças, algumas coisas pelas quais a gente precisava passar, a gente pode não passar mais, ou algumas provas e expiações podem ficar um pouco mais amenas por conta justamente de uma mudança de consciência, né? E o que você vai perceber é que esse destino, esse projeto reencarnatório, ele se manifesta na sua vida através de sinais, né? A gente vai recebendo sinais dos caminhos que a gente deve seguir. Então, às vezes um amigo fala de um curso, às vezes a gente tem um sonho, ou às vezes a gente está assistindo a um filme ou a um programa de TV e alguém fala alguma coisa, uma frase, ou fala de um livro, ou fala algo específico que toca o nosso coração, que mexe com a gente, que nos emociona. Então, esses são alguns indícios dos caminhos que a gente deve seguir, né? Eu sei que algumas pessoas costumam diferenciar propósito de missão de vida, entendem que o propósito é a busca de um sentido e a missão seria a execução prática desse propósito, né? Inclusive eu já fiz vídeos aqui no canal falando sobre missão de vida, recomendo que vocês assistam. Mas um jeito interessante de você ter mais clareza sobre esse propósito é você estar sempre atento a esses sinais. E para isso é importante que você esteja conectado com a sua criança interior, com o encantamento pela vida. Como é que você faz isso? Primeiro é fazendo meditações diárias. E para quem tem dificuldade de sentar e meditar, recomendo que você faça uma atividade física mais intensa, pode ser uma corrida, uma dança, uma musculação, algo mais dinâmico, para que depois você possa se sentar, silenciar o seu ego e deixar os pensamentos irem e virem sem se apegar a nenhum deles. Isso é prática, no começo não é muito fácil, mas com o tempo vai ficando mais natural. Porque afinal de contas, como fala o Osho, a meditação é a nossa verdadeira natureza. E aí, conforme você vai fazendo todo dia a prática da meditação, você vai percebendo que a sua intuição também, ela vai ficando mais aflorada. Não fica completamente, porque é um processo, tá, gente? A gente tende a desenvolver a intuição ao longo de muitas vidas, então não é do dia para a noite, é um processo e a gente precisa ter paciência para desenvolvê-la. Mas você vai percebendo que com o tempo você vai reconhecendo com mais clareza alguns insights, alguns sinais, você vai percebendo a sincronicidade da vida. E você vai vendo aquilo que de fato toca o seu coração e o que não toca. E uma das formas de você ativar a sua criança interior, que inclusive é algo bem interessante que a autora Julia Cameron propõe num livro que se chama O Caminho do Artista, recomendo para quem ainda não leu. Esse livro foi escrito em 1992, mas se não me engano só foi publicado no Brasil em 2017. E é um livro bem bacana para o desenvolvimento da criatividade, né, com 12 exercícios práticos para você conseguir se conectar com o fluxo da vida. Esse livro é bem bacana para todo mundo, independente de você ser um artista ou não, porque todo profissional precisa usar a criatividade, seja um advogado, um engenheiro, um arquiteto, uma manicure, não importa que você não é um cantor, um pintor, um artista especificamente, mas você tem uma criatividade dentro de você que precisa vir para fora para que a vida tenha significado, porque se você não usa a sua criatividade, você começa a ficar de fato muito entediado e a vida vai perdendo sentido. Então esse livro é bem interessante porque tem 12 práticas bem bacanas para você poder acessar a sua criatividade, poder desbloquear a sua criança interior e poder deixar que o fluxo da vida passe através de você e você tenha cada vez mais consciência de quem você é, você consiga aceitar a si mesmo. Então é um livro que eu recomendo para vocês lerem, além também do clássico, que é outro livro que eu já recomendei várias vezes aqui, que é o livro Criatividade, do Osho, no qual ele fala exatamente isso. Ele fala que não é só o artista que precisa ser criativo, qualquer pessoa, em qualquer profissão, fazendo qualquer prática, pode ser criativa. Ele até dá um exemplo bem interessante de uma pessoa que às vezes está limpando o chão, mas a pessoa está tão alegre, né? Ela está tão conectada com o melhor dela que ela está fazendo isso cantando, dançando, com alegria, porque ela está conectada com o eu real. Então, como ele mesmo fala, a questão não é tanto o que você faz, mas é como você faz. Você está colocando alma naquilo que você está fazendo ou não?
Você está conseguindo celebrar com a vida, ou você faz reclamando, você realiza aquela atividade olhando para o lado sombra. E às vezes, gente, por circunstâncias da vida, às vezes até por necessidades financeiras, muitas vezes a gente tem que executar um trabalho ou alguma profissão que não é exatamente a nossa excelência. Então tudo bem a gente ficar naquilo por um tempo, mas é sempre importante que em paralelo a isso, a gente comece a co-criar outra atividade que de fato tem a ver com a nossa excelência. E para a gente saber qual é a nossa excelência, o que faz a nossa alma vibrar, o que traz sentido para a nossa vida, tem um exercício bem interessante que eu já propus em vários vídeos aqui, que eu aprendi com Arli Cravo, que é para você enumerar pelo menos umas 5 pessoas que você admira. Podem ser figuras públicas, podem ser amigos, podem ser pessoas da família, enfim, quem você quiser. Enumere 5 pessoas que você admira e escreva ao lado por que eu admiro essas pessoas. Ao trazer isso para a consciência, você vai perceber, como fala o Arli, que nós somos aquilo que admiramos. A gente tem as mesmas características das pessoas que a gente admira. Muitas vezes o nosso ego não está preparado para admitir isso por falta de autoconhecimento. Mas nós somos sim aquilo que admiramos. Então, às vezes você admira um escritor, ou um cantor, ou uma pessoa que faz, por exemplo, benfeitorias para uma determinada comunidade. Às vezes você admira uma pessoa que se expressa bem, que é espontânea ao falar, ou que é bem-humorada, que é engraçada, uma pessoa que é, por exemplo, um grande engenheiro, um grande pintor, um grande dançarino. Observa as pessoas que você admira e observa por que você admira essas pessoas, quais características que elas têm que você também tem. Da mesma forma que a gente projeta a nossa sombra nos outros, que são aspectos da nossa psique que estão no inconsciente e que muitas vezes por não enxergar na gente mesma, a gente enxerga no outro, né? Já fiz vídeos sobre projeção da sombra aqui, a gente também projeta a nossa luz. Então, na medida que a gente traz para a consciência essas pessoas que a gente admira, essa é uma forma da gente entender mais claramente como a gente está projetando a nossa luz. Então, quais características, quais qualidades que a gente tem, muitas vezes a gente não enxerga, porque a nossa autoestima é tão baixa que a gente não consegue reconhecer essas qualidades na gente mesmo. Mas quando a gente admira o outro, a gente consegue projetar essa luz no outro, e aí com isso a gente consegue também se conhecer melhor. Por isso que da mesma maneira que a gente projeta a nossa luz, a gente também projeta as nossas sombras, e por isso conhecer o que a gente ama no outro e também aquilo que a gente não gosta no outro é uma forma da gente saber mais sobre a gente mesmo, sobre aspectos da nossa personalidade que estão reprimidos, que não foram olhados, né? E através dos relacionamentos, ou através de uma reatividade ou de uma admiração, a gente pode trazer essas características para a consciência, integrá-las à consciência, fazendo com que a nossa percepção e o nosso autoconhecimento se expanda. Então, além de ler a obra, né, O Caminho do Artista, para você despertar a sua criatividade, além de você ler a obra do Osho, Criatividade, recomendo que você enumere as pessoas que você admira, para você ter mais clareza sobre os seus verdadeiros potenciais. E observa o que você pode fazer muito tempo na sua vida, fazer ao longo de muito tempo, sem se sentir incomodado, sem se sentir entediado. Que tipo de atividade você consegue realizar e ao fazer aquela atividade, você sente uma alegria real. E eu não estou falando aqui de anestesia, de uma excitação efêmera, porque algumas pessoas podem se auto-boicotar e darem respostas para si mesmas que não se referem a uma alegria real, e sim a uma anestesia. Tem gente que pode falar, eu gosto de comer muito, eu gosto de viver o dia inteiro na balada. E eu não tô dizendo aqui, gente, de coisas que você faz eventualmente para fugir de si mesmo, e sim de atividades que trazem uma alegria real. Então você gosta de se comunicar, você gosta de falar, quando você está falando você tem dificuldade de parar porque você gosta de se expressar, você gosta de conhecer gente nova. Então você pode ser um comunicador, um jornalista, você pode escrever textos, pode gravar vídeos, por exemplo, pode fazer postagens, fazer stories.
e se tornar um influenciador digital, por exemplo. Se você gosta de atividades manuais, se você admira quem faz isso, por exemplo, se você tem muito prazer e consegue fazer atividades manuais por muito tempo, pode ser pintura, pode ser artesanato ou coisas afins, essa pode ser uma grande vocação que você tem. Você precisa pensar como monetizar isso. E hoje, gente, com as redes sociais, né, com as plataformas digitais, ficou cada vez mais fácil a gente poder desenvolver trabalhos autônomos e monetizar trabalhos que antes eram mais difíceis, né, de terem algum tipo de rentabilidade. Tem gente que ganha dinheiro hoje viajando pelo mundo, né? Tem pessoas que são blogueiras de viagem, são convidadas por vários hotéis para estarem nesses hotéis, para fazerem resenhas sobre esses hotéis, são convidadas às vezes pelo governo, né, pela Secretaria de Turismo de um determinado país para conhecer um determinado país, para divulgar esse país. Então essas profissões que há 10 anos, 15 anos eram impensáveis, hoje em dia elas estão se tornando cada vez mais comuns, né? Então é interessante você observar, às vezes um talento que você tem que antes você não sabia como monetizar, eventualmente hoje, por conta da tecnologia e das redes sociais, existem recursos para você monetizar esse talento. Às vezes você tem uma expertise, um conhecimento que você pode compartilhar. Às vezes você gosta de ensinar coisas para as pessoas, né? De dar aulas de idiomas, por exemplo, ou de ensinar coisas sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Você gosta de falar sobre isso. E antes, por exemplo, do YouTube, você não conseguia monetizar isso. Você conseguia falar sobre isso para amigos, por exemplo, mas você não tinha um público interessado em te ouvir falando sobre isso. E hoje em dia você pode, por exemplo, abrir um canal e falar sobre esse assunto, ou falar sobre isso no seu Instagram, nos seus stories. Ou seja, você consegue construir um nicho, um segmento de pessoas que têm interesse por aquele tema, e hoje em dia a gente sabe que esses interesses são os mais variados possíveis. Pessoas, por exemplo, que têm canais falando sobre cultura japonesa, sobre bandas japonesas, bandas coreanas, né? Sobre temas muito específicos que não atingem um grande público, mas atingem um determinado segmento que tem interesse naquele tema. Tem pessoas dando dicas, por exemplo, para cabelos cacheados que têm certas especificidades. E muitas vezes essa pessoa não é conhecida por um grande público, mas ela é conhecida por pessoas de um determinado segmento que tem interesse naquele tema específico. Então hoje, graças às redes sociais, a gente consegue nichar os conteúdos para que a gente possa encontrar a nossa turma, as pessoas afins que falam a nossa língua, que têm interesse por aquilo que a gente está trazendo, e assim a gente consegue monetizar um conhecimento, alguma habilidade, consegue vender um tipo de serviço mais específico, consegue vender um produto. Então, às vezes você gosta, por exemplo, de criar os seus artesanatos, mas antes você não tinha um público para comprar. Agora você pode expor seus artesanatos nas redes sociais e com isso você vai construindo um público. Então, às vezes você tem dons para escrever, mas não tinha nenhuma editora por onde publicar o seu livro. E hoje em dia você encontra editoras de livro, né, que são mais independentes, e você pode publicar o seu livro através dessas editoras, por exemplo, né? Você encontra, por exemplo, mecanismos de venda de produtos que você não precisa ter o produto com você. É o tal do dropshipping, né? Que você faz um intermédio entre uma determinada loja que às vezes está em outro país e você consegue vender para alguém que está aqui no Brasil através do intermédio que você faz, sem precisar ter o produto em mãos, mas você consegue fazer a venda, por exemplo. É uma outra forma de trabalho que está surgindo, tem muita gente que está lucrando com isso, e são pessoas que têm habilidades de comunicação, habilidades de vendas, mas não sabiam como monetizar isso, e hoje está cada vez mais possível a gente ter algum tipo de renda com trabalhos que até então eram vistos como muito atípicos e com muitos trabalhos que até então nem existiam. E aí, gente, através desses recursos, a gente vai abrindo a cabeça para novas possibilidades, para novas fontes de renda que cada vez mais possam contemplar o nosso verdadeiro propósito, mas a gente só conhece de fato esse real propósito e a gente só sabe como aplicá-lo na prática, principalmente através do autoconhecimento, das meditações diárias, da observação, né, desse contato com a criança interior, para você ficar sempre atento em relação
ao que te encanta, o que te traz alegria. Quando eu falo alegria, é alegria real, não é anestesia. O que te dá prazer? Quando você está fazendo algo, o que você pode fazer por muito tempo, com muita alegria, com amor no coração? E ao fazer aquilo, você se sente pleno, você se sente realizado, você se sente conectado com algo maior. A sua vida tem sentido, você não fica entediado ao fazer aquilo. Claro, os ossos do ofício sempre existirão, não tem jeito. A gente vive num mundo de dualidade, mas a maior parte do tempo na qual você está realizando aquela atividade, você percebe que a sua amorosidade aumenta, a sua alegria aumenta, você se sente servindo ao todo, você se sente útil, você se sente mais conectado com algo maior. Esse é um indício interessante para você observar o quanto a realização, daquela missão te conecta com a fonte ou não. O quanto aquilo estava destinado para você, estava de fato no seu projeto reencarnatório ou não. Você precisa estar atento a esses sinais. Observar como você se sente. Observar se existe ou não aquele profundo sentimento de realização pessoal e de alegria quando você realiza algo. Esse é um dos grandes indícios para você identificar se está ou não cumprindo o seu verdadeiro destino, a sua verdadeira vocação. Se a sua vida tem de fato um propósito, ou se você está realizando coisas que te distanciam do seu verdadeiro propósito, porque às vezes é uma expectativa que os seus pais tinham em relação a você, mas você não queria estar realizando aquela atividade. Você está fazendo aquilo por conta de um desejo do ego, de uma vaidade, ou por conta de uma expectativa dos seus pais, mas não é a sua verdadeira vocação, não é o que te traz alegria real. E ter a coragem de olhar para isso, e principalmente de se autoconhecer para identificar isso, é um treino diário e constante. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, eu peço que você deixe seu like aqui. Cada vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e o divulga para mais pessoas. Se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, porque quando você se inscreve, você é avisado dos novos vídeos. E mais uma vez, gente, eu quero agradecer muito o carinho, a generosidade de todos vocês. Eu recebo mensagens muito bonitas, muito generosas, todos os dias. Infelizmente não dá tempo de responder todo mundo. Mas eu quero que vocês saibam que eu leio a maioria das mensagens e eu sempre as recebo com muito carinho e com muita gratidão. É graças à audiência de vocês que eu consigo realizar a minha missão. Então eu sou muito grata a cada um de vocês que dedica tempo e energia para assistir os vídeos e para deixar um comentário. Um grande beijo e até os próximos vídeos.